Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós temos muita alegria de estarmos hoje aqui, nesse dia da conversão do apóstolo São Paulo. Então, de fato, ficou aqui bem arrumadinho, dá a impressão até que tem uma capela, né? Coisa bem bonitinha. E nós podemos meditar no milagre dessa conversão e também procurar entender os danos da vaidade espiritual. Porque essa é a conversão de São Paulo. Ele não se converteu simplesmente do judaísmo para Cristo, que até aí muitos estavam se convertendo ali naquela época, e nem por isso a gente celebra a conversão de cada um, olha aquele ali, né? Não. O judaísmo passou automaticamente para o cristianismo. Porque o judaísmo foi feito, toda a lei mosaica, toda a religião do Antigo Testamento, ela foi feita por Cristo e para Cristo. Então os judeus que não aceitaram o Messias, eles ficaram privados dessa salvação e dessa graça de Deus que era prevista para eles. No entanto, São Paulo era não somente judeu, mas era uma pessoa apegada àquela religião. E o apego da pessoa a uma religião faz esse efeito de vaidade, de orgulho, que leva a pessoa a ter ódio de quem não está de acordo com aquela religião. E isso é uma doença espiritual. E isso causa muito problema. Então, nós devemos sempre buscar a verdade, buscar o conhecimento, buscar a santidade, mas nós devemos compreender que o caminho de Cristo é, sobretudo, um caminho de despojamento do ego. E esse despojamento do ego obriga a pessoa a renunciar até mesmo à sua religião. Quer dizer que você não renuncia, obviamente, à verdade e nem às coisas que a religião te dá para viver no caminho de Deus. Mas você renuncia a toda essa vaidade espiritual que pode fazer da própria religião um ídolo e, portanto, um bloqueio no caminho de Deus. Então é isso que a gente tem que compreender aqui na conversão de São Paulo. Porque São Paulo era uma pessoa que buscava a santidade, que buscava a tradição, que buscava a religião correta e que buscava a fidelidade a Deus. Não quer dizer que ele não se converteu como converteu Maria Madalena. É outra coisa. Mas esse homem, fervoroso, piedoso e extremamente zeloso, tinha ódio. Ele tinha ódio de quê? Da verdade. Ele tinha ódio da Igreja Católica. Por quê? Porque naquele momento, a Igreja Católica era uma comunidade de poucas pessoas, centenas, algumas centenas de pessoas, e essas pessoas não tinham a glória, não tinham o poder, não tinham uma tradição. E São Paulo falou, eles são uma seita e eu vou destruir, eu vou matar. Eu vou pôr na prisão, eu vou acabar com essa seita. E assim que ele saiu, com uma delegação de soldados em direção a Damasco, com esse pensamento. No entanto, quando São Paulo estava ali, chegando na cidade, então ele cai por terra. Cristo manifesta-se para ele. Então esse relato dos Atos dos Apóstolos é muito bonito. E a gente tem que notar esses textos dos Atos dos Apóstolos como um livro que nos ajuda a perceber que a Bíblia, ela é o começo da história da igreja. E a continuação da Bíblia é a história da igreja, que é o livro escrito pelo Espírito Santo. Então quer dizer que os apóstolos escreveram o Novo Testamento e o Espírito Santo continuou escrevendo a Bíblia na história da igreja. E isso que as pessoas não percebem.
E as pessoas querem entender as coisas da religião só com a Bíblia, mas não é só a Bíblia. É a Bíblia e a história da igreja emendada. E os Atos dos Apóstolos provam isso. Porque o livro dos Atos dos Apóstolos é o começo da história da igreja. E aquilo ali vai repercutir em todos os séculos. Então é muito interessante isso, porque ali você vai perceber que a igreja começa a se manifestar. Quer dizer que Paulo, antes chamado Saulo, perseguia Jesus. E Jesus perguntou para ele dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Essa é a voz que ele ouviu. Então ele respondeu: mas quem és tu? Por que eu estou te perseguindo? E Jesus falou: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você quer uma prova mais evidente da existência da Igreja Católica? Se a pessoa perguntar: mas onde está na Bíblia a Igreja Católica? Ali, veja, Saulo não conhecia Jesus, mas ele conheceu a Igreja Católica e ele perseguia a Igreja Católica. E perseguindo a Igreja Católica, ele perseguia Jesus. Porque Jesus e a Igreja é uma só coisa. Não tem como separar Jesus da Igreja. E o que é mais curioso é isso, é que o nome dele era Saulo, quer dizer Saul. Você vê no Antigo Testamento, Saul tinha ódio de Davi, porque Davi era ungido e Saul ficou para trás. E uma vez Saul tinha tanto ódio olhando Davi tocar a harpa, que ele pegou uma lâmpada e jogou com toda a força, a lâmpada fincou na parede, porque Davi desviou. É para acertar a cara dele. Então, nesse contexto, Saul está aqui na figura de Saulo, que era como um lobo, devorador. E Cristo, o Cordeiro Inocente, na figura de Davi. Então, Davi perseguido, fugindo de Saulo, representa a igreja fugindo dos judeus. E isso é a repercussão de toda a história. Isso é a repercussão de toda a história da igreja. Você pode ver que o que aconteceu com ele, acontece até hoje. E todos os judeus convertidos, não só Saulo, mas todos os judeus verdadeiramente convertidos na história, eles se tornam vaso de eleição. Quando eles são convertidos, eles não são um católico, um cristão mais ou menos. Eles se tornam um vaso eleito de Deus. E assim você vai ver em todos os séculos, enquanto a Igreja Católica verdadeira atuava no mundo e convertia os judeus, você vai ver a potência dessas pessoas que se convertiam. Mas o que aconteceu aqui foi que quando esse homem caiu por terra, ele se conscientizou de que o ódio dele contra a religião verdadeira era uma cegueira espiritual, causada pela sua vaidade espiritual. Então, um mecanismo muito terrível que o diabo pilota muito bem. Esse é o processo mais terrível de ação diabólica no mundo. Não é o satanismo, não é a droga, não é a pornografia. O mais perfeito e desenvolvido processo do demônio de levar pessoas para o inferno e destruir as coisas de Deus é esse processo religioso, que começa com orgulho. O orgulho leva a pessoa a buscar uma religião por vaidade, aí vira vaidade espiritual. A vaidade espiritual, por sua vez, se desenvolve até chegar numa cegueira espiritual. Então, por isso que São Paulo caiu cego. Na hora que ele viu a luz de Cristo ali, que ele escutou aquela voz, ele ficou cego. Para mostrar, Deus quis mostrar para ele a cegueira espiritual. Você é um cego. Primeiro aprenda a enxergar, depois faça alguma coisa na vida. É isso que a pessoa tem que entender. Tá vendo? Então, veja como é interessante, como diz aqui a própria leitura que nós lemos agora, né, dos Atos dos Apóstolos, que ele caiu cego. E Santo Agostinho tem uma frase espetacular que ele diz assim: Cristo prostrou o perseguidor, fez ele cair, lamber o chão, para ele se humilhar, ver que não é nada, para depois levantar o pregador. Então ele faz o jogo de palavras, perseguidor, pregador. Tá? Então quer dizer, enquanto a pessoa não prostra ela ali, não humilha,
faz ele lamber o chão para ele perceber que ele não vale nada, que ele depende de Deus, depende da graça de Deus, aí ele não levanta. Né? Então quer dizer que ele fere, mas ele cura a ferida. E ele destrói a pessoa para depois reconstruir. Então isso é necessário, porque quando a pessoa é um edifício de orgulho, ele só funciona para o verdadeiro Deus se ele for destruído primeiro. Então Deus tem que achar um meio de aniquilar aquele edifício construído pelas obras humanas, as mãos humanas, e levantar depois um verdadeiro templo edificado pelas mãos de Deus. E tanto era assim que São Paulo não saiu dali. Ah, não, agora eu vou estudar a palavra de Deus. Não. Agora você vai gemer durante 3 dias cego. E vai ser uma outra pessoa ignorante, iletrado, que vai chegar lá e vai te impor as mãos, e ele que vai te restaurar. Por isso que Jesus chamou Ananias. Porque Ananias não era nem um padre, nem um bispo. Era um leigo ignorante. Ele falou assim, Ananias, é você mesmo. Vai lá e reza por esse homem. Então você percebe que bonito? Que nessa lógica, a gente poderia se perguntar com uma prudência humana, né? Não seria melhor Deus ter dado dons para Ananias para sair pregando pelo mundo inteiro, ao invés de ter convertido aquele homem que era ruim? Hã? Então quer dizer, Deus tem caminhos diversos. Ele deu a graça para Ananias para curar São Paulo, mas ele não deu a graça para Ananias fazer a conversão e os efeitos de pregação que São Paulo fez no mundo inteiro. Isso ele deu para São Paulo. Mas São Paulo não teria nada disso se não fosse Ananias. E por sua vez, São Paulo nem sequer teria se convertido se não fosse Santo Estevão ter rezado por ele quando São Paulo estava colocando Santo Estevão para morrer. Então você percebe que isso é comunhão dos santos. Esse aqui é o mistério da igreja. Deus trabalha como Ele quer. E quando a gente chega no céu, a gente não fica assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, todos fizemos juntos, porque se você não tivesse eu, você não faria. E se o outro também não tivesse ali rezando, você também não conseguia. Então é tudo uma coisa só. É a comunhão dos santos. É o Espírito Santo que trabalha e ele escolhe ali, ó, o vaso de eleição, e tem o outro que ajuda, e tem o outro que vem, e assim a gente faz a igreja. Então é bonito você perceber essas coisas. Até o Ananias, inclusive, começou a querer discutir com Jesus, imagina. Falou assim, mas esse homem é muito perigoso. Eu vou lá curar ele agora, ele vai sair aqui matando a gente. Deixa ele morrer lá, deixa ele ficar penando. Jesus falou, não, vai lá, reza por ele e faz ele levantar, porque ele que vai ser um vaso de eleição para mim, para muitas nações, para eles terem conhecimento de Deus. Então, todas essas coisas da Escritura servem para nós aprendermos que nós não temos que ficar pensando, ah, mas esse homem foi ruim, ah, mas essa pessoa foi pecador, ah, mas isso aqui não presta. Não, isso é jansenismo puro. A gente tem que fazer hoje o que Deus nos pede, e a graça de Deus é que nos conduz. Esquece o passado, esquece o futuro. É Deus que trabalha no presente. Quem pensa no passado, julga os outros e não considera a graça de Deus. E quem pensa no futuro, fica imaginando as coisas sem considerar a providência de Deus. Então o passado já foi e o futuro nem sequer foi planejado ainda. Se Deus que é Deus não está pensando no futuro, quanto mais nós. O que nós temos que fazer é o hoje. É levantar hoje, curar a nossa cegueira espiritual, renunciar à vaidade espiritual e fazer com que a religião católica, verdadeira, que não é a religião dos orgulhosos, nem religião de tradicionalistas. Essa religião é do diabo. Tradicionalismo é diabo, não é Deus. A pessoa fala assim, ah, eu sou tradicionalista, eu sou sede vacantina. Se começar com título, você fala assim, então dá licença, não quero conversar. Não tem que ter título nenhum. Nós temos que simplesmente dizer, nós somos povos pecadores, católicos, batizados, que estamos aqui tentando viver a nossa religião verdadeira e obedecer a palavra de Deus. Isso que fez São Paulo. Ao invés de ele levantar naquele momento e dizer, ah, Senhor, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Não, ele disse assim, o que queres que eu faça? Quando ele entendeu que Jesus falou, ó, agora você vai ficar cego e vamos começar de novo. Então ele imediatamente já pôs a pergunta, o que queres que eu faça? É só isso que você tem que fazer. Pedir a Deus, ó, até aqui eu caminhei errado, mas a partir daqui, o que queres que eu faça?
Percebe como é que é bom? Ele não ficou no passado dele, nem considerando com o peso que ele fez, nem considerando com glória, porque ele é disso, ele é daquilo, ele é de tal família, ele entende de tudo. Não. O que queres que eu faça? Essa é a pergunta. Jesus foi lá e falou, vai, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Depois você segue. Então vamos considerar todas essas coisas, pedir a Deus perdão dos nossos pecados e, pela intercessão de São Paulo, glorioso apóstolo, convertido, um homem de Deus, um homem que deixou para trás a cegueira, que ele interceda por nós, para que nós sejamos capazes de ver a verdade, ver o caminho de Deus e seguir o verdadeiro Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém.